Paz. Eu quero partilhar com todos vocês mais uma palavra. Hoje eu quero falar sobre uma história que todos nós conhecemos, uns mais do que outros, mas uma história muito conhecida. Eu quero falar um pouco sobre a história de Davi versus Golias. Davi contra Golias. Nós vemos aqui nesta história que fala sobre um jovem pastor de ovelhas. Nós vemos aqui nesta história, ela relata fé e incredulidade. Nós vemos que esta história ela relata então um jovem chamado Davi, que era pastor de ovelhas. E nós vemos um povo, o povo de Israel. Nós vemos um exército incrédulo. Nós vemos um povo incrédulo. Nós vemos um povo que deixou-se contaminar pela incredulidade. E a incredulidade tomou os seus corações. Nós só vemos um homem, o mais pequeno, o mais fraco, encarando Golias. Davi, ele era um jovem, um simples pastor de ovelhas. Mas Davi, ele se tornou, de um pastor de ovelhas, ele se tornou o homem, um dos homens maiores de Israel. Sabemos então que Davi, ele está entre os maiores homens, os maiores heróis da fé que já passaram pela terra. Ele é um desses heróis. É engraçado a maneira como nós vemos Davi aparecendo de frente com aquele gigante, de frente a Golias. Nós vemos que Davi foi o único que confrontou aquele homem chamado Golias, aquele gigante. Um homem que era temido por todo o exército de Israel. Primeiramente, irmãos, é curioso que nós vemos então os irmãos do próprio Davi, incrédulos. Eles começaram então a dizer que era impossível Davi vencer Golias. Eles começaram a dizer que Davi não podia, que Davi não iria conseguir vencer, que Davi não conseguiria vencer esse gigante. E então não é muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia acontece todos os dias a mesma coisa connosco. Muita gente, mesmo as pessoas dentro das nossas próprias casas, mesmo pessoas dentro da nossa família, elas olham para nós, elas falam para nós, elas viram-se para nós e dizem: vocês não podem, tu não podes, tu não podes. Eles dizem que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós não vamos conseguir, que é impossível para nós. Assim como aconteceu com aqueles jovens chamado Davi. Assim aconteceu com um jovem pastor chamado Davi. Mas a diferença é que Davi, ele confiava em Deus. A diferença é que a fé de Davi, o foco de Davi não estava no homem, não estava no mundo, não estava naquilo que as pessoas diziam. A visão de Davi, a fé de Davi se focou em Deus. Davi pôs a fé em Deus. O foco de Davi estava em Deus. Golias, nós vemos que aqueles homens tinham Golias como um homem implacável, como um homem que era impossível de ser derrubado. Tanto é que nós vemos de um povo, de um exército, que não houve nenhum homem que se chegou à frente. Não houve nenhum homem que se chegou à frente. Eles já tinham deixado a incredulidade tomar os seus corações. E sabemos então que Deus não age na incredulidade. Sabemos que Deus não age na incredulidade. Deus não poderia usar nenhum daqueles homens, porque eles deixaram a incredulidade tomar o seu coração. Davi foi o único que tinha um coração limpo. Davi era o único que estava focado em Deus, que sabia e que conhecia Deus, que sabia que Deus poderia vencer. Davi foi o único homem que não olhou para as circunstâncias, que não deixou a incredulidade tomar o seu coração. E Davi era apenas um simples pastor de ovelhas.
Nós vemos que Davi confiou em Deus. Davi ele confiou em Deus. Pelo contrário, o povo de Israel, aquele povo achava que eles já estavam condenados, que eles já iriam virar escravos dos filisteus. Mas Davi, ele creu. Davi, ele confiou em Deus. Davi, ele confiava em Deus. Davi, ele não se deixou intimidar pelo tamanho de Golias. Davi não se deixou intimidar pelo poder de Golias. Davi não se deixou intimidar pela força do braço de Golias. Davi encheu-se de ousadia. Davi encheu-se de fé. Davi sabia que Deus iria capacitar ele a vencer a luta. Davi sabia que Deus iria lhe capacitar a vencer aquele gigante. Davi sabia que não havia homem do mundo que poderia rivalizar com Deus. Mesmo sendo aquele homem que estava à frente dele um gigante chamado Golias. Davi sabia que não havia problema do mundo maior do que o seu Deus. E esse Deus Davi continua a ser o mesmo. Hoje, amanhã e para todo sempre. O mundo muda. O ser humano muda, as pessoas mudam. A tecnologia muda. Mas Deus não. Deus é o mesmo do passado, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo amanhã e para todo sempre. Deus não muda. Ele é eterno. O Deus de Davi, ele é o nosso Deus. Vemos que até esta história ela nos mostra até que o rei Saulo, ele começou então a atacar Davi. Ele começou a dizer que Davi não podia vencer, que era impossível Davi vencer, que era impossível, que a própria armadura nem cabia em Davi. Davi era tão fraco, Davi era tão leve que a própria armadura nem cabia em Davi. O rei Saulo, ele começou a criticar Davi, que era impossível, que Davi não tinha força suficiente para vencer aquele gigante. Atenção, olha como é sério. Hoje em dia acontece a mesma coisa conosco. Hoje em dia as pessoas, acontece a mesma coisa. As pessoas, elas se levantam contra nós. Elas dizem que nós não podemos. Elas não acreditam em nós. Elas não acreditam em nós. E por elas não acreditarem em nós, elas nos desprezam. Elas dizem que nós não somos, que nós não podemos. Elas acham que nós não somos e que nós não podemos, que nós nunca seremos, simplesmente porque elas não são, simplesmente porque elas não podem ser. Então elas também querem que nós não sejamos. Elas dizem que nós não vamos ser, simplesmente elas não podem ser. Então simplesmente elas dizem que nós também não vamos ser. Elas nos criticam, elas zombam, elas nos criticam, elas nos difamam, elas dizem que não podem, que nós não somos, que nós não podemos, que é impossível. Muitos dizem que tu não estás preparado. Muitos dizem que eu não estou preparado, que eu não estou, que tu não estás. Mas olha para o testemunho de Davi, mas olha para a fé de Davi. Tudo isso se passou com Davi, tudo aquilo que estás passando se passou com Davi, tal e qual. Davi também passou por isso. Tudo isso que tu estás ouvindo, Davi passou. Tudo aquilo que tu estás vivendo, Davi também passou. Mas a pergunta é: qual foi a reação do jovem Davi? Qual foi a reação? Davi, os ouvidos de Davi estavam em Deus. Os olhos de Davi estavam em Deus. Davi já tinha focado um objetivo, Davi já tinha planeado, Davi já estava focado, Davi já tinha focado um objetivo, que era ir lá e derrubar aquele gigante, que Deus iria capacitar ele a vencer aquele gigante. E então Davi, a Bíblia fala que ele se encheu de ousadia, ele se encheu de fé e foi lá. Ele não olhou nem para a direita nem para a esquerda, ele não olhou para trás, ele olhou para Golias. Ele ficou focado em Deus e Deus capacitou ele a vencer. O impossível aconteceu, o inimaginável aconteceu. Aqueles que diziam que Davi não podia, eles viram que Davi pôde. Aqueles que diziam que era impossível, eles viram que foi possível. Quando essas pessoas vieram te difamar, quando essas pessoas vierem dizer que tu não podes, que é impossível,
Quando elas vierem falar contigo, quando elas vierem dizer que tu não podes, que tu não consegues, que é impossível, fala para elas do teu Deus. Fala para elas do teu Deus. O teu Deus que te faz forte onde tu és fraco. Um Deus que capacita, um Deus que a sua glória entra nas nossas fraquezas. Fala para Ele que onde tu és fraco, onde eu sou fraco, a glória de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando nós somos fracos, e quando em nossa fraqueza, Deus nos capacita e a glória de Deus aperfeiçoa. E quando nós somos fracos, nós nos transformamos fortes, nós somos fortes. Fala de um Deus que capacita os fracos, fala do teu Deus, um Deus que capacita os pecados, os fracos, um Deus que capacita os pequeninos. Se essas pessoas dizem que tu não podes, diz-lhes para elas que tu podes sim. Que aos olhos do homem tu não podes, que aos olhos do mundo tu não podes, mas fala para eles que tu não és guiado pelo que o homem diz, tu não és guiado pelo que o mundo diz, tu és guiado pelaquilo que Deus diz, pela vontade de Deus que é soberana, tu és guiado pela palavra de Deus. Fala para eles aquilo que a palavra de Deus diz. Fala para eles o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu posso sim, que tu podes sim, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Fala para eles que a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que nos fortalece, que nós podemos sim naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos capacita, então nós podemos sim. Nós podemos sim. Aos olhos do homem nós não podemos, mas Deus é quem nos capacita. Davi, nós vemos um pouco mais para trás da história, Davi já tinha vencido um urso e um leão. Deus já tinha capacitado Davi a vencer o urso e o leão. E ele sabia que também iria derrubar aquele gigante. E foi lá e venceu. E cortou a cabeça de Golias. E Deus então foi glorificado através do testemunho de Davi, através da fé de Davi, através da ousadia de Davi. E Davi então foi justificado. Davi então foi exaltado diante daqueles caluniadores, daqueles que se murmuravam, daqueles que zombavam, daqueles que criticavam Davi. Davi foi exaltado por Deus ali. Todos aqueles que diziam que Davi era pequeno, todos aqueles que diziam que Davi não podia, eles tiveram que ver a vitória, eles tiveram que reconhecer Davi, eles tiveram que reconhecer o Deus de Davi, eles tiveram que reconhecer o Deus que criou o céu e a terra, e eles tiveram que glorificar esse Deus maravilhoso. Ei, não ouças aquilo que o homem fala, não ouças aquilo que o mundo fala, não ouças aquilo que as pessoas falam, deixa eles falar, deixa essas pessoas falarem. Lembra-te que existe um Deus que levanta os pequeninos, lembra que existe um Deus que usa as coisas fracas, que usa as coisas loucas. Lembra-te que existe um Deus que chama. Lembra disso, que existe um Deus que chama os pequeninos, que chama as coisas fracas. E se Deus te levantou, e se Deus te escolheu, meu amigo, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar até o fim. Ele vai te capacitar até o fim. Ele vai te capacitar até ao fim. Ele vai me capacitar até ao fim. O teu problema, as tuas lutas, essa situação, ela vem para te derrubar. Ela vem para me derrubar. Se tu fugires, ela vai te derrubar. Se tu temeres, ela vai te destruir. Se tu olhares para trás, ela vai te destruir. Mas se tu encarares, se tu puseres a tua fé em ação, tal como Davi, logo vais cantar o hino da vitória, tal como o Davi cantou. Não olhes para a tua direita, não olhes para a tua esquerda, não deixes as pessoas dizerem que tu não podes. Olha para Deus, fica focado em Deus. A tua fé, ela não está no homem. Se a tua fé ela estiver no homem, se a tua fé ela estiver daquilo que as pessoas dizem, a tua fé, tu vais cair. Mas se a tua fé ela estiver em Deus, se a tua fé ela estiver em Cristo, se a tua fé estiver na rocha, tu não vais cair. Tu não vais cair. E então Deus ele vai te capacitar. E se tu encarares os teus problemas, se tu encarares os teus gigantes, se tu encarares as tribulações, se tu olhares para o tamanho do teu Deus, tu vais cantar o hino da vitória, tal como Davi cantou. E tu vais ser justificado pelas tuas obras, pela tua fé. E Jesus Cristo vai ser glorificado. E Deus vai ser glorificado através do Jesus Cristo. É tempo de marchar. É tempo de marchar, é tempo de não olhares mais para trás. É tempo de não recuares mais.
É tempo de marchar, é tempo de tu marchar, é tempo de eu marchar, é tempo de nós avançarmos. Porque Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Deus, Ele vai te capacitar. Se Deus te pôs nesse caminho, se Deus te pôs nessa tribulação, é porque Deus, Ele vai te capacitar a poderes. Deus não vai te dar uma cruz maior do que tu podes suportar. Vai até o fim, encara os teus problemas, encara os gigantes. Entra com ousadia, entra com fé. E logo tu vais cantar o hino da vitória, tal como Davi. Deus, Ele vai te capacitar. Deus, Ele vai me capacitar. E Deus, Ele será glorificado e exaltado através da tua vida e através do teu ministério. Que o Espírito Santo, Ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Que nós possamos encarar os gigantes. Que nós possamos encarar os gigantes de frente. Aqueles gigantes que vêm para nos tirar do foco. Aqueles gigantes que vêm para nos destruir. Os problemas que vêm para nos destruir. Que nós possamos encarar com fé e ousadia. Que nós possamos deixar aqueles que são incrédulos, deixar a incredulidade, deixando os incrédulos falar. O que eles pensam, o que eles acham, não importa. O que eles pensam, o que eles acham, não importa. O que importa é o que Deus pensa. O que importa é se Deus te escolheu, se Deus te escolheu, se Deus te escolheu, se Deus te escolheu. Se Deus te escolheu assim como escolheu Davi, então Ele vai prover a vitória tal como Ele proveu com Davi, tal como Ele fez com Davi. Que nós possamos ter a fé de Davi, a ousadia de Davi, que nós possamos enfrentar esses Golias das nossas vidas, que nós possamos encarar Golias, os Golias das nossas vidas, que nós possamos encarar com fé e com ousadia. Deixem os caluniadores, deixem os murmuradores, deixem os incrédulos falar. Olha para Deus, fica focado em Deus. A palavra de Deus diz: quem crer verá a glória de Deus. Se tu creres, vais ver a glória de Deus. Se eu creio, nós vamos ver a glória de Deus. Não é crer no homem, mas crer em Deus, na rocha, Cristo. Que nós possamos ser homens e mulheres com fé e ousadia, tal como Davi foi. Que nós possamos ser chamados também, um dia, de heróis da fé. Que nós possamos, um dia, deixar a nossa marca nesta terra. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Que o Espírito Santo, Ele possa falar profundamente a cada coração. Em nome de Jesus. Fique na paz. Amém.